Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo em 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 7. O tema é transformando tragédia em vitória. Repita comigo: transformando tragédia em vitória. Eu gostaria que você começasse a pegar tudo que aconteceu na sua vida, está acontecendo, e começasse a transformar em vitória. Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Ela clamou a quem, irmão? A um homem de Deus. Quando eu e você estamos em perigo, temos que clamar a quem? A Deus. Ali era um homem de Deus, um profeta, direcionado por Deus, e dizendo: o meu marido, olha só, o marido daquela mulher se foi. O provedor, o trabalhador daquela casa, foi-se embora. Então começa a imaginar em que quadro esta mulher se encontra. E diz: o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ele temia quem? Ao Senhor. Então quer dizer que ele era um homem temente. E Deus não evitou da tragédia acontecer na casa dessa mulher. Mesmo ele sendo homem de Deus, mesmo ele temendo a Deus, escute uma coisa: a tragédia na nossa vida, ela não pode ser evitada. Todos nós temos que passar por isso, como esta mulher passou. Teu servo temia o Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Olha só, aconteceu a primeira tragédia, o marido morreu. Então quer dizer que o marido deixou para aquela mulher uma dívida, e o credor veio até ela querendo o quê? Receber. E que de maior importância aquela mulher tinha? 2 filhos. O credor olhando falou: esses 2 vai me ser útil, porque eu vou transformar eles em escravos. Mas vamos ver em sequência. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Disse-me: que é o que tens em casa? Deus está perguntando nessa noite o que você tem em casa. Casa que eu refiro nesta noite não é onde você mora. Casa que eu refiro nesta noite é o templo que o Espírito Santo mora, que é o teu corpo. O que você tem em casa hoje? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa. Eu quero te dizer, nós sempre temos alguma coisa em casa. Você pode ter vindo aqui hoje se arrastando, mas dentro de ti existe ainda um pouquinho de fé. Se não, uma botija de azeite. O que é você para Deus? O vaso. E quem coloca azeite dentro do vaso? O Espírito Santo. Então o que habita dentro de mim, dentro de você, é o Espírito Santo que produz o azeite, para que haja vida. Sequência. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias,
não poucas, olha só. Quando eu e você temos visão em Deus, Deus tem coisas grandes para acontecer na nossa vida. Deus falou com ela assim: vai aos seus vizinhos, pega vasilhas, tudo aqui está no plural, vizinhos, vasilhas e vazias. Então quer dizer, o máximo de vasilha que você conseguir trazer, eu vou fazer um milagre acontecer. Talvez você está aqui hoje, se sentindo como uma vasilha vazia. Mas Deus está mandando você buscar nos seus vizinhos vasilhas, porque hoje você vai sair daqui cheio de azeite. E aonde você for, as pessoas que tiver ao seu redor vai ser tocada. Poucas. Então entra, olha só o segredo, e fecha a porta sobre ti. Aonde você ora? Quando você entra no seu quarto, você fecha a porta e ora em segredo. Só você e Deus. Então o profeta falou: você vai entrar em casa, fechar a porta e acreditar. E sobre os teus filhos deita o azeite e todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Conforme ia sendo cheia, ela separava. Continuando. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhes traziam as vasilhas, e elas as enchia. Olha só, os filhos traziam a vasilha e o azeite ia enchendo. Próximo versículo. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. O azeite só para de descer sobre nós quando nós paramos. Eu quero abrir um parênteses aqui antes de ler o último versículo. Toda vez que você para, o azeite na sua vida cessa. Toda vez que eu e você paramos de buscar, o Espírito Santo para dentro de nós. Ele não vai embora, mas ele para. Porque quanto mais nós buscamos, mais o Espírito Santo nos enche. E aquela mãe ouviu do filho: mãe, não tem mais vasilha. Então o azeite parou. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. A tragédia que se transforma em vitória. Podeis assentar. Irmãos, ela estava vivendo duas fases ou etapas. Eu quero falar sobre 7 etapas que esta mulher vivenciou sobre a sua vida. Nós acabamos de ver aqui, primeiro, o marido morreu. Segundo, o credor veio para buscar os filhos. Terceiro, ela tinha simplesmente o quê? Azeite. Ela só tinha um pouquinho de azeite. Mas quando você recebe a palavra de Deus, ela te direciona. Quando você recebe o verdadeiro evangelho, que é a palavra, ela transforma qualquer situação em nossas vidas que estejamos vivendo. Ela aqui, irmão, recebeu o quê? Uma providência de Deus. Deus proveu para ela, para suprir a sua necessidade. O que eu e você estamos precisando hoje, para Deus suprir as nossas necessidades. Então vamos lá.
Nós servimos a um Deus do impossível. Você já leu isso na Bíblia? Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Para você ver por que para Deus nada é impossível. A situação que a viúva estava passando não fugia do controle de Deus. Então comece a imaginar, irmão, tudo que acontece na nossa vida, Deus tem propósito. Deus trabalha em cima daquilo que acontece na nossa vida, como trabalhou na vida desta mulher. O profeta deu para ela a direção. O milagre quem fez não fui eu. O milagre quem fez e quem promoveu foi a sua fé. Então você agora recebeu a bênção. Então agora você vai administrar aquilo que Deus te deu. Vai, venda o azeite, paga todas as suas dívidas e vai viver do resto. Então, peraí. Uma mulher que não tinha nada, que estava a ponto de perder tudo, agora ela se torna uma grande representadora. Ela não vai perder mais seus filhos, ela vai ter condição de mantê-los para que eles cresçam e dar continuidade ao que o pai ensinou. Assim eu e você, irmão, temos que dar continuidade àquilo que o pai nos ensinou. Quem é o pai? O Deus poderoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Temos que dar continuidade a tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então vamos lá. Esta mulher estava enfrentando um momento difícil. Todos nós estamos enfrentando um momento difícil. Se eu perguntar para mim e para você aqui, para quem está sendo fácil? Ninguém vai levantar a mão. Está sendo difícil para todo mundo. Mas com Deus nós podemos vencer. Com Deus Ele pode nos condicionar a superar e a viver a tragédia. Talvez você fale, irmão, mas Deus vai permitir acontecer a tragédia? Vai, irmão. É inevitável. Tem que acontecer para que nós possamos amadurecer e aprender lição. Vamos lá. A perda do marido era um problema. Segundo, credores batendo a porta. Talvez isso já aconteceu comigo e com você, irmão. É o que mais acontece. Tragédias você não espera. Ela acontece no piscar do olho. Hoje você pode estar bem, mas amanhã pode acontecer algo na sua vida que isto aqui pode vir à tona. As pessoas te cobrar. Você perdeu alguma coisa que você ama, alguma coisa que você conquistou, você pode vir a perder. Esta é a vida que nós vivemos, irmão. Talvez tem muitas pessoas que estão ensinando errado. Às vezes as pessoas acham que servir a Deus é fácil, não é fácil. A maioria das vezes você tem que chorar, você tem que gemer, você tem que lutar para continuar. E Deus, Ele vem e sustenta, como sustentou a mulher, para levar os seus filhos como escravo, só tragédia vindo sobre ela. Talvez não é diferente. Talvez você recebeu uma notícia e quando você está pensando como você vai resolver, você recebe outra. Vou te dar um exemplo na Bíblia para você acreditar no que eu estou falando. Jó, o que aconteceu com Jó? Jó foi perdendo uma coisa, uma atrás da outra. Quando um dava notícia que ele começava a chorar, vinha outro. E qual foi a maior tragédia? Ele perdeu de uma só vez todos os filhos. Todos os filhos. Se você ler Jó, ele era o quê? Homem íntegro, reto
e temia ao Senhor. Então para de ficar se perguntando, por que isso acontece comigo? Por que é só comigo? Irmãos, a Bíblia é o nosso manual. E tudo o que acontece está na Bíblia. Homens e mulheres de Deus não foram isentos de tragédias acontecer. Dando sequência. Primeiro, reagir à situação. Como você reage em meio à tragédia? Qual é o primeiro passo? Ela fez algo sobre a sua situação. Ela não ficou deprimida. Ela não parou. Ela não se isolou. Ela viu a situação e tomou o quê? Atitude. Ela não se assentou e ficou esperando as coisas acontecer. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem muito cristão, quando vem a tragédia, sabe o que ele faz? Primeira coisa, ele não vem na igreja. Ele abandona tudo. Ele se senta, ele se isola. Olha aqui, irmão, ela não se assentou. Ela não aceitou a situação. Ela caminhou para que Deus desse a ela a mudança. Então vamos lá. Enfrentou a tragédia, a morte de seu marido e a possibilidade de seus filhos se tornarem escravos. Ela falou, eu tenho que lutar para que os meus filhos não se tornem escravos. Toda vez que eu e você paramos, nós se tornamos escravos de quem? Satanás. Porque quando paramos, nós se tornamos presa fácil. Nós ficamos debilitados. Nós ficamos fracos espiritualmente. Hoje eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Tem cristão que hoje está alimentando através da televisão. Como que é alimentar através da televisão? Hoje, as pregações online se tornou Netflix gospel. Ele olha o problema que ele está enfrentando, vai lá na televisão e clica no tema da mensagem que ele está passando. Vou te dar um exemplo. Você está com fome? Quando você está com fome, o que você faz? Prepara a comida para comer, não é? Aí você coloca na televisão lá, no canal de culinária. Você vai se encher vendo aquelas comidas que estão sendo feitas atrás da televisão? Você quer ser cheio? Quer alimentar? Então vem na igreja. É na igreja que eu e você nos fortalecemos. É na igreja que somos alimentados, porque quem nos serve é Jesus. Como serviu aquela mulher, ela não aceitou, ela foi em frente, ela lutou para que os seus filhos não se tornassem escravos. Eu e você temos que lutar pela nossa casa, pela nossa família, por aquilo que temos em mente. Porque enquanto estivermos de braços cruzados, Satanás vai sempre prevalecer. As coisas a evitar, fatalismo, o que tem de acontecer, acontecerá. Não tem como eu e você mudar, irmão. Uma fatalidade, quando tem que acontecer, ela vai acontecer. Não tem como eu e você mudar aquilo que já foi escrito. Deus da criação do mundo, cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Deus tem um livro escrito sobre a nossa história. Não tem como mudar. Ou tragédia ou vitória vai acontecer dentro da vontade do Senhor. Como aconteceu naquela mulher, não teve como evitar. Segundo, autopiedade. Porque essas coisas sempre acontecem comigo. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Quando a minha esposa perdeu
o primeiro filho. Tem pessoas que, mesmo ele sendo cristão, ele não sabe o que fala. Muitos foram dentro da minha casa e falou que Deus tinha levado o primeiro filho porque eu e ela estavam em pecado. Olha só, autopiedade. Às vezes acontece coisa com a gente se sente o coitadinho. Aí começa aqui, ó. Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Talvez você conheça pessoas assim. E toda vez que ele chega perto de você, ele fala: por que isso acontece comigo? A condenação e a acusação. Muitas pessoas te acusam e te condenam pelo momento que você está passando. Como aconteceu comigo e minha esposa. Muitos foram dentro da nossa casa nos acusar. As pessoas acham que você está passando é porque você errou. O que fizeram com Jó? Os amigos de Jó, quando Jó estava vivenciando a tragédia, eles fizeram o quê? Acusaram ele, condenaram ele. E hoje não é diferente. Nós vivenciamos isso hoje. Quando acontece alguma coisa com você, a primeira coisa que as pessoas falam: aí ó, você está pagando. Deus não ama você. Você não é bom. Você está pagando. É o que as pessoas falam. Às vezes acontece uma tragédia com a gente, as pessoas falam isso aqui, ó: Deus não ama você, porque você não é bom. Você está pagando porque lá atrás você fez alguma coisa. Ei! Deus não vê desta forma. Deus te ama da forma que você é. E Ele nesta noite quer mudar a sua história. Exemplo: Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3. Olha o que Josafá passou. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda o Judá. Irmãos, quando as pessoas se levantam contra mim, contra você, nós vencemos ela na oração. Nós vencemos ela no jejum. Nós vencemos ela de joelhos dobrados. Ficou alarmado e buscou o Senhor. Quando as pessoas atacaram Josafá, ele buscou refúgio aonde? No Senhor. Quando as pessoas nos atacam, nós temos que buscar refúgio em quem? No Senhor. Outro homem, Davi, em Siclaque, 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 6. Sabe para onde Davi foi? Se fortaleceu no Senhor. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava que apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Irmãos, às vezes acontecem coisas na nossa família e as pessoas querem nos apedrejar. Então temos que nos fortalecer em quem? No Senhor. Terceiro, pedir a Deus. Ela clamou ao homem de Deus. Eliseu, ele era profeta. Como posso ajudar? Irmãos, a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, certo? Mas ainda existe homens e mulheres de Deus que você pode buscar auxílio e ajuda. Então o profeta olha para aquela mulher e fala: de que forma eu posso te ajudar? E Eliseu sabia o que ela queria. Precisamos ter objetivos claros e sermos específicos quando pedimos algo para Deus.
Às vezes as pessoas oram e pede. Irmão, nós temos que ter objetivo. Qual é o seu maior objetivo aqui nesta noite? Nós temos que ser o quê? Específico em algo a pedir a Deus. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus sabe de tudo que você está passando. Mas você tem que ter um objetivo. Você tem que ser específico. Você tem que ver o que você precisa de mais emergência. Que Deus te atenda. A emergência daquela viúva era não deixar o credor levar os seus filhos. Qual é a sua emergência hoje? Você tem uma emergência. E quando chegamos ao grau da emergência, nós temos preferência. Você passa na frente de muitas pessoas. É mentira que eu estou falando? Quando você chega no hospital, que o seu caso é emergente, o que acontece? Você passa na frente de todo mundo. Qual é a sua emergência hoje? Se expressa para Deus. Mostra para Deus. Para Ele te ajudar. E Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Mas para Ele cumprir esta palavra, você tem que ser específico. Você tem que ter objetivo para Ele te abençoar. Terceiro, reconheça o que você tem. O que você tem, irmão? Às vezes nós nos achamos incapazes. Talvez você não tenha um diploma. Talvez você se sente não tanto qualificado, igual você vê alguns irmãos. Tem irmãos que têm uma sabedoria imensa, que você admira, mas Deus está perguntando o que você tem. É o que você tem que Ele quer te usar. Ele te faz a pergunta: o que você tem? O que você tem em casa? O que você tem na casa que você carrega aí? Que é o teu corpo, que é o templo, que é a morada do Altíssimo. No primeiro momento, ela disse que não tinha absolutamente nada. Ela achou que não tinha nada, mas lá no fundo o Espírito Santo falou com ela: você tem um pouquinho de azeite. Com esse azeite, eu vou transformar a sua vida. Não podemos desprezar o que temos. Não despreze o que você tem, irmão. Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. E muitos de nós às vezes desprezamos, porque achamos que ele é pequenininho. Achamos que aquele talento pequenininho não é suficiente para Deus realizar grandes milagres. Ela achou que o pouquinho de azeite que ela tinha não era o suficiente para Deus mudar a história da vida dela. Talvez você está aqui nessa noite, se sentindo que você não tem nada. Mas se você crer, Deus muda a história da sua vida. Profeta Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10. Zacarias 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre por toda a terra. Irmãos, olha só, Deus tem 7 olhos de fogo que percorre os 4 cantos da terra, nos observando. Aonde eu e você vamos, Deus nos observa. Ele te observa no seu trabalho. Ele te observa quando você está sozinho. Quando você acha, ninguém está me vendo, mas os 7 olhos do Senhor estão percorrendo toda a terra. Você pode esconder aonde você quiser. Os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra.
Um exemplo, Jonas se escondeu aonde? Lá no porão. Mas ele esqueceu que ele era profeta e servia um Deus que tem 7 olhos, que percorre toda a terra, percorre no céu, na terra, debaixo da terra, no fundo do mar. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus contempla tudo que você está passando, irmão. Seu sofrimento, a sua dor, as pessoas desprezando você, Deus contempla tudo. Vamos lá, a chave para a nossa bênção está conosco. Moisés tinha o quê? O que Moisés tinha na mão? Hein? O que Moisés tinha na mão? A vara, o cajado. O que você tem na mão hoje? A palavra. Hoje isso aqui é o nosso cajado. É o nosso manual. É esta palavra que nos conduz a ser vitoriosos. Nós temos que andar pelo que a palavra fala para mim e para você. Moisés tinha a vara. Eu e você hoje temos o quê? A palavra. Davi, uma simples funda. Ou seja, eu conheço na minha idade estilingue, tiradeira. Quem já usou estilingue e tiradeira para matar passarinho, quebrar vidraça de vizinho? Eu já fiz muito isso. Ele tinha isso aonde? Na sua mão. E com o seu estilingue, com a sua funda, ele derrubou o gigante que desafiava toda Israel. E Deus está te perguntando: o que você tem na mão? O que você tem na mão é que é o segredo do seu sucesso. A viúva tinha um azeite, Moisés tinha vara, Davi tinha funda. E o que você tem? Os discípulos tinham simplesmente o lanche do menino, que Deus alimentou mais de 5.000 homens. O que você tem na mão? Foi preciso o discípulo pegar o lanche do menino para que 5.000 pessoas fossem alimentadas. O que você tem na mão? Qual é o lanche que você trouxe hoje? É Jesus te perguntando: o que você tem na mão? Para ir mais à frente. Os 4 amigos levaram a quem? O paralítico a quem? A Jesus. O que tinha na frente? A multidão. O que eles fizeram? Não tem como passar. Vamos subir lá pelo telhado. E muitos falaram assim: isso é impossível. Os amigos falaram: para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele abriu o teto e desceu com o paralítico. E o paralítico saiu andando. O que você tem na mão? Jesus está te perguntando: o que você tem na mão? 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O Senhor nos chamou pela sua glória e pela sua virtude. Nós cometemos um grande erro ao falar que aceitamos Jesus. Eu cheguei num ponto que eu cometi erros por grande tempo. Quem nos aceitou foi o Senhor. Quem somos nós para aceitar Jesus? Pecadores, sujos. Foi o Senhor que nos aceitou. Pela sua glória, pela sua virtude, pela sua santidade, pelo seu amor, empatia dele, ele nos aceitou e tem nos aceitado. A todo momento nós erramos e ele sempre nos aceita.
Ele sempre nos dá a oportunidade. Como deu essa mulher, Ele deu a oportunidade para ela. Ela abraçou. Ei, quando você tiver uma oportunidade, não deixa passar. Porque amanhã pode ser tarde. E a viúva não deixou passar. Considere a palavra de Deus. Você tem que considerar a palavra, irmão. Tudo que está escrito na palavra a seu respeito, você tem que considerar. Mesmo que você esteja no meio da tragédia, você fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas somos mais do que vencedores. É esta palavra. Temos que considerar esta palavra sobre nós. Ela ouviu atentamente as instruções. Vou abrir um parênteses aqui para todos nós. Há quantos anos você serve o Senhor? Eu tenho vou completar 24 anos. O meu sucesso, se eu aprendi as instruções. O seu sucesso é se você aprender as instruções. Há quanto tempo você serve o Senhor? Será que você está acompanhando as instruções? Desse tanto tempo que você tem Jesus na sua vida como Salvador, ela ouviu atentamente a instrução de quem? Do profeta. O profeta falou com ela: se você fizer tudo que a palavra está dizendo ao seu respeito, você vai ser vitoriosa. Eu e você só vamos ser vitoriosos se dermos ouvido à instrução de quê? Da palavra. Pela sua obediência, ela fez o quê? Obedeceu. Qual foi o pedido do profeta? Busca a vasilha, entra para o quarto, fecha a porta e derrama o quê? Azeite. Você está obedecendo aquilo que Deus está te falando? Quando você vem na quarta, quando você vem na sexta, quando você vem na terça do culto das mulheres ou no domingo, você está obedecendo? Essa é a pergunta. Obedecer é melhor do que sacrificar? Muitas vezes pedimos Deus, mas não conseguimos ouvir as instruções. Por quê? Só pedimos. Mas na hora que Deus vai trazer a instrução, nós já paramos de orar. Porque nós pedimos tanto, e na hora de ouvir, nós já estamos cansados. E não conseguimos ouvir a instrução. Aquela mulher ouviu a instrução. O sucesso vem de ouvir atentamente a palavra de quem? De Deus. O seu sucesso, o meu sucesso, o sucesso da igreja é através da palavra. As pessoas hoje estão buscando sucesso em coisas erradas. O sucesso do homem e da mulher está na palavra. A palavra que traz o sucesso que perdura. Você vê tantas pessoas famosas vão perdendo a sua fama. Por quê? Se estruturaram em coisas que não dão base. A minha base, a sua base é quem? Jesus. Porque aquilo que nós conquistamos em Cristo Jesus, só perdemos se nós quisermos. Aprendeu? Só perdemos se nós quisermos. Então vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então o que eu estou falando não é mentira. A Bíblia não pode apartar da nossa boca. A Bíblia não pode apartar da nossa casa. A Bíblia não pode apartar da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você é bem-sucedido por quê? Pela palavra. Não é pelo seu conhecimento, não é pela sua capacidade, é pela palavra. Prosperará o teu caminho e será bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Então adote a palavra hoje. Medita na palavra dia e noite. Que esta palavra não aparta da sua boca, não aparta da sua casa, para que você seja bem-sucedido. Coloque em prática as instruções. Ela fez o que o homem de Deus disse. E aos seus vizinhos pedir vasos emprestados. Ela foi aos vizinhos, pegou os vasos, fechou a porta, derramou azeite. Ela obedeceu. Para recebermos a unção, devemos esvaziarmos de nós mesmos. Esvazia do nosso ego. Às vezes nós precisamos de ajuda, mas o nosso ego não deixa você chegar perto do irmão. Quer ser abençoado? Se esvazia de si mesmo e se enche de Deus. Temos que às vezes se esvaziar. Temos que fazer como Zaqueu se esvaziou dele e foi até quem podia enchê-lo de azeite. Ele se desvaziou, ele se prostrou, ele se humilhou, ele reconheceu que quem pode derramar o azeite é só Jesus, o Nazareno, o Cristo, o Messias, o Salvador da nossa vida, da humanidade, do mundo. É Jesus. O sucesso que ele adquiriu não era o suficiente. Ele precisava prosperar o teu caminho e será bem sucedido quando ele conheceu Jesus. Quando eu e você conhecemos Jesus, seremos bem sucedidos. Passaremos por tragédia, mas conquistaremos muitas vitórias. Mas tem que estar no caminho do Senhor. Qual é o caminho que você está trilhando hoje? Qual é o caminho? Ela teve que fechar a porta, fechar distrações e obstáculos para obedecer a palavra. Temos que fechar as brechas que eu e você damos na nossa vida, para que Deus nos preencha por inteiro. Qual é a brecha que você tem dado? Qual é a brecha que eu tenho dado? Ela teve que fechar as distrações. O que distraiu ela? Os problemas. Às vezes os problemas que nós enfrentamos nos distraem a atenção de Deus. O problema é tão grande que nós colocamos Deus debaixo do problema e o problema lá no trono. Ei, o seu Deus é maior do que tudo. O meu Deus é maior do que os problemas. O nosso Deus é maior do que a crise, é maior do que as aflições. Mas ela o quê? Obedeceu. Sexto, retorne para mais instruções. Quanto mais você vir na igreja, mais Deus vai te instruir. Mais você vai ser o quê? Bem-sucedido. Mais Deus vai te dar estratégia nos seus caminhos, na sua vida. Ela não se tornou preguiçosa após o sucesso. Isso aqui, talvez você conhece. Muitas pessoas que chegaram na igreja com a vida arrasada. Aí Deus vem, fez um milagre, levantou ela, não está mais na igreja. Sabe por quê? Satanás alojou sobre ela a preguiça. Aí ele lança na mente assim, para que você vai mais na igreja? Você já alcançou o sucesso? Você já alcançou a bênção? Agora você não precisa. Agora é hora de você desfrutar.
Agora é hora de você deleitar. Agora é hora de você gastar. Agora é hora de você ter gozo, prazer. Olha a lição desta mulher. Ela não sossegou. Ela continuou lutando, porque Deus tinha tirado ela do meio de uma tragédia. E ela não queria voltar para trás. Ela não queria voltar para dentro dela de novo. Sabe o que aconteceu? A nação de Israel aconteceu isso. Quando Deus tirou eles do Egito, no meio do caminho, eles queriam voltar para a tragédia. Tragédia de quê? De humilhação, de escravidão, sendo rejeitado, sendo pisado, sendo humilhado. Eles queriam voltar lá para a tragédia. Aí Deus falou assim: vocês vão caminhar 40 anos em circo para você aprender, lembrar das tragédias que vocês viveram e de onde eu tirei. Eu tirei vocês da tragédia para o sucesso. Qual era o sucesso de Israel? A nova Canaã, a terra que manava leite e mel. Mas no meio, eles reclamaram. E hoje não é diferente. O que você mais vê hoje na igreja é reclamação, é murmuração, porque o povo não está satisfeito naquilo que Deus tem feito, está fazendo, não acha o suficiente. O que nos mantém de pé, irmão, é a palavra. O que mantém eu e você de pé é a palavra. O que te mantém de pé não é o que você tem. O que te mantém de pé não é o que você é. Tem pessoas hoje, em várias igrejas, que ele acha que manter de pé é ter posições, é ser graduado na igreja, é ter posse, é ter riqueza. Ele acha que isso vai manter de pé. Jesus mandou eu e você acumular tesouro lá no céu, não na terra. Quando você acumula tesouro aqui na terra, você desperta a atenção do ladrão. Você desperta a atenção de Satanás. E quando você tem muita coisa, o ladrão te observa. Para quê? Para te roubar, matar e destruir. Então acumula tesouro lá no céu. Seja como a viúva. O que Deus tem te dado é o suficiente para você pagar os credores, para você cuidar dos seus filhos e te manter de pé, te manter na caminhada, te manter no caminho. É o suficiente. O que Deus tem nos dado é o suficiente. Porque amanhã, o amanhã pertence somente a Deus. Ela não se baseou em seu sucesso para o futuro. Tem pessoas que acham que a riqueza dele vai ser eterna. E a gente vê muito na mídia pessoas que eram milionárias e hoje estão passando fome. O sucesso de hoje não garante o seu futuro. O que garante o seu futuro é Jesus. A garantia minha e sua futura, o sucesso futuro, quem garante é Jesus. Vou chamar a sua e a minha atenção. Você pode pegar o homem mais rico da face da terra. Você vai olhar dentro dos olhos dele e você ainda vai ver um vazio. Sabe por quê? O dinheiro não preenche tudo. O dinheiro é um complemento. O que preenche o coração do homem é o Espírito Santo. Porque quando você está num momento de angústia, de dor, de sofrimento, quem traz dentro de você a vida e a esperança é quem? O Espírito Santo. É Ele que é a maior riqueza. Observa. Passa a observar. Pode ver a maioria dos ricos. Você vê um vazio. Ele fica procurando coisas para preencher alegria momentânea. Momentânea. Mas quando chega dentro do quarto sozinho, está angustiado, está deprimido, tem que tomar remédio para conseguir dormir. Eu e você temos vivido como a viúva, mas Deus tem dado condição de eu e você deitar e verdejante espaço e descansar, porque o Senhor
é meu pastor e nada me faltará. Esse é o Deus que servimos. Descansa no Senhor. Como essa mulher descansou. Manteve sua dependência em Deus, irmão. Ela não manteve agora a dependência dela no azeite, não, pastor. Ela continuou mantendo a dependência dela em Deus. Quem me deu o azeite foi Deus. Então a minha dependência tem que ser Deus. Muitos seres humanos estão esperando homens surgirem aí e mudar o mundo. Nós não somos deste mundo, irmão. O mundo que o Senhor está preparando para nós é fantástico. Eu não vejo a hora de chegar lá, como a missionária Sara pregou. Eu não vejo a hora do portão celestial abrir, vir aquela comitiva de anjos com trombetas de ouro, dizendo: vem, bendito do Pai, toma por herança aquilo que o Pai preparou desde a criação do mundo. Esta é a maior riqueza que eu e você possamos almejar. Eu não vejo a hora de o céu se abrir como Estevão viu. Estevão estava numa tragédia, sendo apedrejado. A Bíblia diz que o céu se abriu. Estevão viu Jesus, a destra do Pai de pé. Vem, Estevão! É isso que eu quero ver. Da tragédia para o sucesso. Eu estou aqui hoje através de uma tragédia. Qual foi a tragédia? Eu estava preso. Lá do presídio, eu estou aqui hoje. Se eu estou aqui hoje, já é um sucesso. Sucesso porque o crime que eu cometi não tem fiança. Não tem fiança na lei do homem, mas na lei de Deus foi pago com sangue carmesim. Quando Jesus estava lá na cruz, falou: Pai, está consumado, está decretado, foi pago o preço para ele ser livre, ser liberto, ser anulado as acusações e almejar uma nova vida. Você está aqui hoje, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe aonde era a tragédia que você viveu e hoje você está aqui. Receba as bênçãos, a abundância de Deus. A sua necessidade era paga, a divina. A necessidade dela foi paga pela provisão divina. Deus proveu para resolver a vida daquela mulher. Para seus filhos não pudesse tomar como escravo. Ela conquistou isso e muito mais, irmão. Aquela mulher conquistou muito mais coisas. Deus responde a oração com mais do que ela precisava. Preste atenção. Deus vai sempre te responder o mais do que nós precisamos. Deus não só respondeu a oração dela para prover para ela pagar a dívida, Deus deu muito mais a ela. Deus deu a ela a oportunidade para seguir a vida e mudar a casa dela. Vamos lá, Efésios 3:20. Já estou encerrando. Efésios 3:20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de que em nós opera. Irmão, não é o que estou falando, é a palavra. O sucesso nosso está dentro da palavra.
quer ser bem-sucedido, é a palavra. Às vezes você quer ser bem-sucedido, reconhecimento humano, é a palavra que tem que te reconhecê-la. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais. Exemplo, Salomão pediu sabedoria para governar. Deus deu a ele só sabedoria? Não. Deus deu a ele a riqueza. Deus deu a ele muito mais do que ele pediu. Os 4 amigos levaram o paralítico a Jesus para ser curado. Olha agora, isso aqui é fantástico. O ladrão, morrendo, queria ser lembrado no reino. Um ladrão à direita e um à esquerda. Um condenava e julgava Jesus. É o que acontece comigo com você hoje. Às vezes nós estamos passando uma tragédia, as pessoas estão condenando e te acusando. O outro chega e fala: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse é santo, esse é poderoso. Ele olhou para ele e falou assim: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus falou assim: é tragédia que traz sucesso. Ele olha, pega a última força da cruz. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Tragédia que promove sucesso. Olha só, irmão, até na cruz Jesus salvou. Até na cruz pregado, Jesus salvou. É a palavra que muda. É a palavra que opera em nós. A palavra que tem que operar em nós. Cornélio queria a palavra de Deus. Eu e você temos que querer, irmão, todos os dias a palavra de Deus. Eles receberam mais do que eles pediram. Olha só, irmão, Deus vai te dar muito mais do que você pede, e Ele ainda vai ter saldo suficiente. Eu sempre falo com alguns irmãos: Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele te dá além do que você merece, ainda tem saldo suficiente. Você nunca vai ver na Bíblia e nunca vai ouvir falar que Deus ficou devendo alguma coisa. Antes do profeta Eliseu, Elias subir na carruagem, o que o profeta Eliseu pediu a ele? Porção dobrada. Elias viu essa porção dobrada? Em vida, não. Mas quando ele estava morto, a Bíblia diz que o esquife estava passando, cai no sepulcro de Eliseu. O que acontece? O jovem sai andando, a vida vem sobre ele. O que é isso? Porção dobrada. Lá no céu Deus falou: aí Eliseu, porção dobrada, até no seu osso tem unção. Você pode estar morto, mas se você tiver unção, aquele que te tocar pode receber a vida. Sabe por que vai receber a vida? Porque quando ele olhar para você lá no esquife ou no caixão, ele vai olhar e falar: este era homem de Deus, esta era mulher de Deus. E quando ele te tocar, Deus vai fazer virtude vir sobre ele, e ele vai querer mudar a vida, porque viu quem era você e quem você foi hoje. Aleluia, aleluia. Conclusão: Deus é um Deus redentor. Não importa a tragédia ou situação impossível que enfrentamos, Deus é capaz de transformar em sucesso. Fica de pé. Lucas 1:37, para nós orar. Repita comigo. Porque para Deus nada é impossível. Você coloca a canção para nós orarmos? Fecha os teus olhos.
que você precisa hoje que Deus faça para você? Qual é a tragédia que Deus quer pegar hoje na sua vida e você fazer alcançar o sucesso?